Bom dia a todos, bem-vindos a mais um webinar do Iniciativa Z. Eu sou Ludmila e hoje eu estou aqui com os meus companheiros Rafael e William para mais uma sessão. Hoje o Regi vai falar um pouquinho para a gente sobre ZDevOps usando Git e Jenkins. Bom dia, meu nome é Reginaldo. Eu tenho o prazer de estar aqui, poder falar em português, que eu acho que é muito mais fácil para mim. Eu trabalho aqui, atualmente eu moro na Flórida, morei em Boston, estou trabalhando aqui na IBM Estados Unidos há 20 anos e trabalhei, antes de vir para cá, 27 anos na IBM Brasil. Então, com certeza, eu sou provavelmente mais velho de IBM do que muitos que estão aqui de idade. Então, eu acho muito legal poder falar com a comunidade do Brasil aí. E se vocês tiverem alguma dúvida, a gente pode depois fazer uns pauses para esclarecer. Então, o que eu vou falar aqui é algo que o pessoal deve conhecer por aí, em todo lugar, todo mundo conhece Git, Jenkins, então vou mostrar como isso se enquadra no ambiente do mainframe. Então, em vez de ficar mostrando slides, que eu acho que é importante, mas meio chato, eu preferi fazer uma demonstração. Então, eu vou pegar um programa que é antigo, de mainframe, feito em COBOL, SIX e DB2, e esse programa tem um bug, tem um erro. Então, o cara que roda esse programa identifica o erro e tem que consertar. Só que para consertar, em vez de utilizar as ferramentas tradicionais de mainframe, em vez de utilizar Librarian, ou Changeman, ou Endeavor, ele vai utilizar Git, como onde está o código. Esse Git está, inclusive, estou usando aqui GitHub, podia ser GitLab ou Bitbucket. E aí, em vez de usar a JCL, né, para fazer a compilação, link edição, bind, eu vou usar uma tecnologia nova chamada DBB, que eu vou explicar daqui a pouquinho. Vou utilizar uma capacidade de teste unitário, que é parte de uma ferramenta que eu vou mostrar aí, chamada ZUnit, que na verdade o cara faz o teste sem precisar ter o SIX ou DB2. E aí, depois que ele resolveu esse problema, que ele resolveu o bug, ele vai dar um push, né? Vai jogar o código para o GitHub, e aí vai utilizar a Jenkins como sendo um pipeline, e o Jenkins vai fazer a compilação, link edição, teste unitário e deploy. Só que o deploy, nesse caso, vai ser por uma partição de ambiente de teste, por exemplo, não a partição do desenvolvedor. Então, é isso aí. O que eu faço aqui com COBOL, SIX e DB2 poderia ser PL1, podia ser BET, podia ser IMS. Então, vamos lá. Qual que é a ideia? A ideia é a seguinte, o pessoal de mainframe, né? Inclusive eu, que comecei com cartão, a gente nunca tem muitas ferramentas. Normalmente o pessoal tem um ambiente de librarian, que é o Changeman, o Endeavor, e só isso. E não tem muitas ferramentas aqui. Tem algumas ferramentas de IDE para desenvolvimento, mas se você vai no ambiente distribuído, né, que é o ambiente que é mais open source, você vai ver 300 mil ferramentas aqui. Visual Studio, Git, Jenkins, e assim vai, né? Algumas são open source, outras não. Então, a ideia é passar para o mainframe essas mesmas ferramentas. Então, hoje em dia, o mainframe está totalmente moderno, né? E você consegue fazer isso. Então, eu vou mostrar um exemplo disso. Então, na minha demonstração aqui, eu vou mostrar o que eu chamo de pipeline, que é o ambiente onde o cara desenvolve, né? Usando uma ferramenta de desenvolvimento, um IDE. Vou usar o IDZ, que é baseado no Eclipse, mas poderia ser baseado no Visual Studio também. A gente tem essa possibilidade aí. Mas eu vou usar o IDZ. Para a ferramenta de manter o código, eu vou utilizar o GitHub. Tudo que está em amarelo aqui é que eu vou usar nessa demo aqui. Para fazer o build, que é para criar os executáveis, eu não vou usar JCL, né? Eu
eu vou usar uma ferramenta que é parte do IDE, chamado Dependency Based Building, que é o DBB. Para fazer o pipeline disso tudo aqui, eu vou usar Jenkins. Para fazer o deploy, poderia usar uma ferramenta tipo JFrog ou Nexus ou alguma coisa para... Mas eu vou usar uma ferramenta da IBM, que é o Urban Code. E o deploy aqui vai ser para o ambiente mainframe. Só que o meu mainframe, na verdade, não é mainframe. Eu estou usando o mainframe rodando aqui no meu laptop, que eu vou mostrar daqui a pouquinho. Isso daí chama ZDIT. Então, são coisas modernas, né? Antes de fazer a demo, eu queria explicar isso aqui, que eu acho muito importante. Até hoje, sempre as pessoas usaram JCL para fazer coisas do mainframe. Aí surgiu o que vocês já devem ter ouvido falar, do Zoe, né? Que abre o mainframe para APIs. Essa é uma possibilidade que existe. Outra possibilidade que existe, que é o que eu vou usar aqui hoje, é você usar uma ferramenta um framework, chamado DBB, que significa Dependency Based Building, onde você consegue fazer coisas no teu mainframe, no teu ZOS. Quando eu falo mainframe aqui, eu digo ZOS, né? Sem usar JCL, usando APIs. Então, você tem um monte de APIs. Você roda as coisas que estão no mainframe. Para usar a execução da API, eu uso uma linguagem moderna, tipo Groovy, ou Python, ou Ant. Então, eu vou usar, por exemplo, aqui o Groovy. Então, eu vou fazer coisas no mainframe usando o Groovy, usando APIs. Eu vou mostrar mais detalhes depois, mas além do API, o DBB ele tem um application server que fica aqui, o application server que roda fora do mainframe, é um Liberty application server. E esse application server ele tem todas as dependências das aplicações, dos programas. Então, começa assim, o cara pega o programa que está no Git, no caso eu vou usar GitHub, joga para o mainframe, tem um Git que é client no mainframe, que quem desenvolveu foi o grupo da Rocket, né, que também é free, isso aqui é open source. E aí o programa-fonte está aqui. Aí entra no Jenkins para fazer o pipeline usando os build scripts. Essa é a ideia. Então, resumindo, o DBB te permite você fazer coisas no mainframe usando ferramentas modernas, tipo Groovy, usando APIs. Então, aqui tem um exemplo de DBB, usando Groovy. Do lado direito aqui, o JCL tradicional, onde o cara, usando ISPF ou qualquer coisa, ele submete para executar. E aqui do lado esquerdo, como seria usando uma ferramenta tipo Groovy. Então, esse aqui é um JCL que faz compilação de um programa COBOL. Então, aqui o nome do programa, que ele está chamando, que é o compilador, aqui as opções de compilação, os DD names, blá, blá, blá. Qual a vantagem? A vantagem é que esse cara te permite fazer coisas muito mais do que somente checar return code. Você pode executar, chama um programa, tem SQL? Tem, então põe a opção SQL. Então, é uma linguagem inteligente. Então, isso abre o mundo para um monte de coisa. Ok. Agora, como é que vai ser essa minha demo aqui? Como eu falei, eu tenho tudo rodando aqui no meu laptop. Eu tenho um laptop em frente aqui, que não dá para ver, mas acredite em mim, é um laptop da IBM, que tem lá 32 GB de memória, não sei o que, não sei o que. Então, nesse laptop, eu tenho um VMware, todo mundo conhece VMware, que é um Linux. Dentro desse Linux, eu tenho aqui o meu DBB, o framework, onde tem o meu Liberty Application Server, tenho aqui o meu Jenkins e tenho o meu Urban Code Deploy, que eu vou usar para o deploy. No meu ZOS, está debaixo do meu Linux, eu tenho aqui os agentes. Um dos agentes que eu tenho aqui é o slave do Jenkins, né? E tem o meu cliente, que é o meu Windows, que é a máquina que eu estou usando aqui para fazer a apresentação. Então, eu vou fazer uso desse meu Windows, vou falar com o meu ZOS, vou falar com o meu Linux, e o meu código-fonte está no Git. Só que eu vou usar aqui o GitHub. Podia ser um Bitbucket ou GitLab, não importa, podia ser o próprio Git aqui.
Então, o código-fonte está aqui. O executável vai rodar no Z e esse cara vai executar o negócio aqui. Então, agora eu vou parar aqui e vou mostrar as coisas ao vivo aqui. Então, o que vocês estão vendo aí é meu VMware. Eu tenho aqui o meu ZOS. Isso aqui é a console do ZOS. Quem trabalha com ZOS conhece. Se eu dou um F11 aqui, ó, ele mostra tudo que está rolando lá. Tem Vitan, tem Six, tem DB2, tem MQ. Tem um monte de coisa rolando aqui, tá? E aqui eu tenho meu Linux. O que eu tenho no meu Linux? Eu tenho meus servidores que estão fora do meu ZOS. Então, eu tenho aqui, por exemplo, o meu DBB, eu tenho meu Jenkins e coisas que eu vou usar. Como isso aqui é no meu laptop, a performance vai ser muito ruim, mas dá para funcionar. Isso que eu quero mostrar, tá? Que funciona. Então, vou voltar para a aplicação aqui. E aí vocês vão entender um pouquinho mais qual é o meu código aqui qual é o meu código o meu use case aqui, né? Então, eu peguei uma aplicação antiga de Six, que tem 3270, mas poderia ser uma aplicação usando ZOS Connect ou APIs, mas eu vou usar uma aplicação BMS, antiga de Six. Então, eu tenho um bug aqui. O cara coloca a opção 3, que é adicionar medication, código do cliente. Quando ele adiciona o medication, tem um append. Então, vamos lá. Eu vou começar a fazer isso. O que eu vou fazer? Eu vou descobrir o append, vou usar ferramentas que me identificam onde está o append. Quero usar também a capacidade de debug, né? O debug, que tem a ferramenta que facilita muito identificar o erro. E aí eu vou começar a fazer os updates. Os meus updates, eu vou carregar o meu código-fonte não está no Endeavor, não está no Changeman, não está no SLM, não está no PDS, está no Git. Nesse caso, estou usando GitHub. Eu vou carregar o meu código-fonte, não vou usar o JCL, vou usar esse tal do DBB, que é APIs, para fazer as coisas no mainframe. Novamente, DBB é um framework, parte do desenvolvedor aqui, que no caso é o ADF, que é o Application Delivery Foundation. Então, não vou usar Zoe, vou usar o DBB. E aí, quando terminar, dou um push para o repositório, aí vem a parte do cara que vai fazer o deploy. Então, vamos lá. A partir daí, eu vou cruzar meus dedos, porque tudo isso é ao vivo. Aqui tem uma aplicação de Six. Eu vou colocar a transação HCAZ. A aplicação ela vai adicionar uma medication. Então, o paciente número 1, ele vai para o DB2, pega o paciente número 1, e a droga aqui, eu vou colocar o nome da droga. Desculpe os torcedores, eu vou colocar aqui a droga, e você vai ver que vai ter um reloginho aqui, que significa que houve um problema, uma band, né? Então, tem um bug aqui, tem um problema. Se eu for no meu mainframe, né? Você vai ver que aparece lá uma band, ó. Então, houve uma band. Então, inclusive, o meu Fault Analyzer, que é uma ferramenta parte do package aí, ela vai me capturar o band. Então, eu sei que tem uma band. Então, tem que resolver esse band. Então, o que o cara vai fazer? Ele vai, novamente, mostrar aqui. Ele viu que tem uma band, aí ele vai utilizar uma ferramenta que identifica qual o programa que está tendo a band. Então, vou usar o que eu chamo de Fault Analyzer. Então, como é que funciona isso? Eu vou lá no meu Eclipse. Esse aqui é o meu Eclipse, que é a minha ferramenta do desenvolvedor. Não vou usar SPF, porque eu sou um cara jovem, eu detesto SPF. Então, vou usar uma ferramenta mais amigável aqui. Então, tem várias perspectivas aqui no Eclipse. Eu vou usar uma delas, chamado Fault Analyzer. Então, o Fault Analyzer, ele pega e identifica os abendes. Aqui tem uma coisa que eu vou fazer, que é fazer um refresh, porque ele vai lá no meu ZOS e pega os abendes. Então, o último abend que teve foi esse aqui, que eu acabei de mostrar. Então, eu faço um double click,
ele vai lá no meu ZOS e faz um download de o que a gente chama de mini dump, né? Então, ele vai pegar um arquivo que está no meu ZOS e vai trazer aqui. E aqui diz qual é o programa que teve o abate. Como eu falei, a performance vai ser ruim nessa minha demo, porque usando tudo aqui está no meu laptop. Se você for fazer isso no mainframe de verdade, ele vai demorar muito melhor, vai ser muito mais rápido do que isso. Então, no Abend, o cara tem a identificação de onde tem o erro. Vou pegar um aqui que foi o anterior. Oi, Reginaldo, enquanto a gente está esperando, curiosidade, o que a gente precisa do lado do mainframe para utilizar o DBB? Ok, o que você precisa para ter esse framework aqui, né? DBB? Bom, eu não cheguei no DBB ainda, mas o que você precisa é um plugin, né? Que te permite a capacidade de uso do DBB. Então, esse plugin é um plugin, deixa eu mostrar aqui uma outra figura que acho que fica mais fácil de entender. Aqui, eu preciso de um plugin que você coloca no teu IDZ, que é o Eclipse, que te permite se conectar ao teu framework no ZOS. Então, no ZOS, você tem um toolkit que você instala e você tem um cliente. Então, tem a parte cliente e tem a parte servidora. Isso daí vem dentro do meu IDZ, Enterprise Edition, ou se o cara quer usar o Visual Studio, que hoje em dia é free, ele precisa comprar esse tal do DBB sozinho. É uma oferta. Quer dizer, tem várias opções aí, né? No meu caso, eu estou usando um pacote que tem tudo. Tem não só o DBB, mas tem também o meu Fault Analyzer e debug e outras coisas também. Tá claro isso? Ah, legal. Tá sim. Então tá. Bom, aí o cara identificou o Abend, né? Para ganhar tempo, porque a gente está meio apertado aqui com o tempo, eu não vou mostrar os detalhes aqui de como é que faz, mas basicamente o que ele faz é o seguinte: ele vai lá ele tem um link, identifica o programa que teve o Abend, e aí identifica qual é o programa que está com erro. E aí, se ele quiser, ele pode usar, por exemplo, o debug. Então, como é que eu faço para usar o debug? Por que eu vou usar o debug? Porque eu quero ver esse Abend acontecendo, né? Então, eu tenho aqui no SIX uma transação chamada DTCN, que eu posso atualizar aqui digo assim, o programa que está tendo o Abend, quem é o usuário que está conectado nesse ZOS, e como é que o mainframe vai conversar comigo. Vai conversar comigo usando uma capacidade que é a conexão via usuário, não via TCP/IP. Aí eu dou um PF5 aqui, ó. Isso aqui atualiza, ativa o meu Abend. Então, se eu for aqui e fizer um clear, opção 3, opção 1, e coloco aqui a droga, o meu debugger começa a executar, tá? E aí ele vai parar no lugar que teve o erro. Então, eu vou passar essa parte aqui, porque eu acho que não é tão importante nessa altura aqui. Mas ele vai me identificar o erro, que é exatamente o erro que o Fault Analyzer apontou. Então, qual que é o erro? Estou tentando fazer um cálculo, que é um compute, usando uma data, e essa data aqui, ela tem brancos e tem zero. Então, o que aconteceu foi que quando o cara entrou nessa transação, ele não colocou a data de início nem data de fim. Então, isso causou o meu Abend. Então, tem várias ferramentas aqui que você utiliza para fazer a definição de Abend.
Como esse não é o foco da minha apresentação, eu não vou ficar perdendo muito tempo aqui, mas eu queria saber se vocês têm alguma dúvida em relação ao que eu fiz aqui até agora. Por enquanto, não tem nenhuma dúvida em relação ao que você apresentou. Ok. Então, na verdade, o cara aqui descobriu que tem um erro no programa. Quer dizer, não fez nada, ele só achou que tem um erro que a gente já sabia. E agora é que começam as coisas que são interessantes, né? E é realmente fazer a alteração do erro, consertar o programa, então vou usar aqui o Git e vou usar o tal do DBB. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é usar o Git. Bom, onde está o meu programa? O meu programa, eu estou usando aqui o GitHub. Então, eu tenho isso daí lá no GitHub, que está fora da minha máquina, onde eu tenho o programa. O cara, o que ele faz? Ele vai lá na perspectiva, então vamos fazer isso. Daqui para frente começa a ficar a parte que eu acho que interessa. Então, esse é o meu Eclipse. Dentro do meu Eclipse, eu tenho uma perspectiva chamada Git. Tá? Esse é um plugin, que inclusive é um plugin que vem junto com a ferramenta, ou você baixa, é free, isso aí. Tanto faz. O que o cara faz normalmente com o Git? Ele tem que fazer, o Git ele faz um clone do repo, que ele quer, do repositório que está no mainframe, que eu já fiz aqui o clone. Aí ele vem aqui e faz ele cria um branch. Ele cria um branch porque ele quer fazer uma alteração. Essa é a vantagem de usar o Git. O Git te dá uma possibilidade que hoje os Changeman, Endeavors, SLM da vida não conseguem te dar. Mesmo o pessoal que vende ferramentas tipo Changeman, Endeavor, tá sugerindo usar Git hoje. Então, eu faço um branch, eu faço uma alteração e quando está ok, eu jogo fora esse branch e faço um merge lá em cima, tá? Então, é isso que eu vou fazer. Então, eu tenho aqui um branch, que eu já fiz meu branch, eu vou fazer alteração. Para fazer alteração, eu já sei onde está o programa, esse programa que está quebrado, né? Que está broke, né? E aqui, em vez de ficar 3 horas perdendo tempo na alteração do programa, eu vou lá, já sei, esse aqui como é demo, né? Eu vou lá e faço duas datas, né? Dates, que fazem... porque o bug está aqui, ó. Ele faz isso aqui, dá um problema, porque aqui tem sujeira aqui. O que eu faço? Eu faço coloco umas datas, né? Que são fake, né? Que nem fake news, fake date, né? Que todo mundo fala fake news, hoje é famoso. Então, essa data aqui é uma data só para poder fazer funcionar o programa. Isso aqui é um programa COBOL, para quem nunca viu COBOL, não esquenta com isso, mas quando você tem um asterisco aqui, ó, comentário, o que eu faço é tiro esse comentário, né? Eu vou lá e tiro o comentário. Pronto, já tem uma data aqui. Agora tem que fazer a segunda data. Então, vou lá no programa COBOL e tiro o comentário aqui. Search, comentário. Ok. Por enquanto, o que eu fiz foi colocar um fix, né? Modifiquei o meu fonte. Então, você vê que tem um asterisco aqui, ó, significa que está na memória. Isso, inclusive, está no meu laptop aqui. Quando eu dou um save nesse cara aqui, continua no meu laptop. Então, o que eu tenho que fazer agora? Eu tenho que compilar, link editar e fazer um binding, porque esse programa tem DB2. Toda vez que você for olhar por aí, ó, ele tem DB2 aqui. Tá vendo? Aqui tem DB2. Então, eu tenho que fazer compilar, link editar e fazer o binding. Como é que o pessoal faz hoje em dia isso? Como é que todos os clientes fazem? A maioria dos clientes que eu conheço aqui usam JCL. Então, aí que vem o tal do DBB. Então, o que eu vou fazer aqui é compilar, linkentar e fazer o bind usando scripts de Groovy, usando APIs que são disponibilizadas pelo DBB. Então, como é que faz? O cara dá um right click, by the way, né? Vocês podem ver que aqui aparece uma marquinha aqui, ó.
isso está sob controle do Git, né? Então ele descobre, ó, esse cara fez uma alteração aqui. Então eu fecho esse programa, digo assim, right click. Antes de fazer isso, deixa eu parar o meu debug, porque senão ele vai ficar fazendo debug, eu não quero. Eu ponho DTCN, vou parar o debug. Está ativo o debug, eu dou um F5 para parar o debug. Pronto. E depois eu vou testar de novo, eu não quero que faça o debug. Bom, então vamos lá. Eu vou fazer a compilação, link edição e bind usando DBB. Right click. O DBB, como eu falei, é um plugin que vem no cliente e uma parte que é um toolkit que fica no mainframe. O plugin te possibilita de eu fazer essa right click e configurar aqui o DBB. Então eu digo assim, configure meu DBB. Então, qual é o teu ZOS? O teu ZOS tem esse IP aqui. Então eu vou lá, eu dou um ping, ó. Ping ZOS.dev, né? Estou pingando o meu ZOS, que inclusive está no meu laptop, né? Então, por isso que vai demorar para burro aqui. E aí, qual que é o groove que você está executando? É esse aqui, ó. É um groove que ele vai executar. Aqui eu vou usar uma coisa que depois eu vou explicar em 1 minuto. Aqui são áreas de work no meu ZOS, e aqui é o PDS, Partition Dataset, pode ser PDS ou PDSE, que ele vai alocar para fazer compilação, link edição e bind. Então, eu digo assim, next. Essas são opções que não interessam agora. E aqui é o seguinte, só preciso mandar para o mainframe esse programa que eu estou alterando, esse programa aqui, não preciso mandar o resto. Mas eu preciso, eventualmente, levar os copybooks. O COBOL tem copybooks, são definições de áreas. Eu preciso levar para o meu mainframe. Ele, inclusive, descobre aqui, se eu clico aqui, ó, ele descobre os copybooks que tem que levar. Esses são os APIs, os DBBs, que eu não preciso levar, porque eu já levei uma vez, estão lá já. E aí digo finish, ele fala, vou levar. Esse cara já tinha levado antes, que eu tinha feito essa demo antes, essa aqui também, e agora ele está rolando. Enquanto ele rola, deixa eu explicar o que eu estou fazendo. Eu estou compilando, link editando. Tem uma novidade no IDZ, né? Chamado ZUnit. O ZUnit te permite fazer testes unitários, no caso eu estou fazendo um teste desse programa, aqui que é importante, sem precisar ter SIX e DB2 ativo. Ou seja, em tempo de compilação, que é o que eu estou fazendo aqui, se eu for no ZOS, ó, pode ver que tem coisa rolando lá, está compilando, linkando e fazendo bind. Eu quero que, imediatamente após a compilação, me execute o meu teste unitário, sem precisar ter SIX. O SIX podia, inclusive, estar fora do ar aqui, podia terminar o meu SIX. Podia dar um shutdown no SIX, podia terminar meu DB2. Então, isso daqui eu acho que é extremamente importante. Hoje, não existe no mercado, isso eu garanto para vocês, não existe no mercado uma ferramenta que te possa fazer compilação, link edição e teste sem precisar o ambiente ativo. Eu poderia até fazer stubs, que seriam virtualização. Então, nesse ponto, eu queria saber se tem alguma pergunta aí, se o pessoal está acompanhando. Oi, Reginaldo. A gente tem umas perguntas aqui já sobre a parte de debugger. O pessoal está querendo saber se funciona, se o debugger também funciona para códigos natural, assim. O debugger que eu estou usando aqui é o debugger que vem junto com o debugger do IDZ, né? Então, ele funciona para COBOL, PL1, Assembler, Store Procedure, linguagens tradicionais. Natural é uma linguagem não tradicional, assim, digamos que é uma linguagem, não é normalmente, ou seja, concluindo, para Natural não funciona o debugger que eu estou usando aqui, mas funciona para outras linguagens, né? Legal. O Natural, na época que eu morava aí, era Consist. Eu não sei se ainda é Consist, mas
uma empresa alemã, né? E a Consistent que fazia. Então, é uma coisa aqui, tipo uma linguagem, digamos, proprietária, né? Então, esse debugger não funciona. Bom, então, o que aconteceu? Isso aqui eu já explico num minuto. O que aconteceu aqui? Se eu for aqui na console, eu vou fazer grande, e o foco fica aqui só. Vocês veem aqui na console, ó, ele fez a compilação limpa, não deu erro. Inclusive, se eu clico aqui em Details, vocês vão ver isso aqui, a saída do meu compilador. Novamente, no JCL, não tem JCL aqui. Isso é feito pelo DBB usando APIs. Então, ele fez uma compilação, deu um return code 4, que é normal, e ele fez uma link edição aqui. Se eu baixo aqui, ó, vocês vão ver isso aqui, a saída do Linkage Editor, que é uma coisa que tem no ZOS, né? E vocês vão ver que criou-se um load module aqui, ó, nessa biblioteca aqui, ó. Tá? Então, eu fiz uma compilação, link edição e load module. Daqui a pouco eu mostro o DB2 bind. E aí, em seguida, o que ele fez? Ele rodou o tal do ZUnit. E aí, o que aconteceu? Ele passou os resultados. O cara poderia ter quebrado o programa. O que é quebrar o programa? Introduzir outro bug. Consertou um bug e introduziu outro. Então, nesse caso, os meus testes unitários, eu tinha somente 2, normalmente o cara tem 10, 20, 30, eles passaram, tá? Eu não vou mostrar como é que eu fiz o ZUnit, porque é impossível em uma hora mostrar isso, mas é uma capacidade, normalmente, o ZUnit é uma capacidade que tem na ferramenta que você cria aqui um teste unitário. E aí você roda os testes unitários e deixa disponível. E aí, quando você faz a compilação, você roda o teste unitário. Outra coisa que eu fiz aqui, que eu acho que é uma coisa que ninguém de mainframe faz, é um negócio chamado Code Coverage. Então, deixa eu mostrar. Eu tenho 2 testes unitários, 1 e 2. Esse Code Coverage, ele mostra quanto do meu código eu cobri. Eu cobri aqui do meu programa, eu cobri somente 41% do código. Então, se eu clico aqui no meu programa, esse aqui, ele mostra aqui as partes do código que eu cobri, que o meu teste passou. Então, por exemplo, se eu pego aqui, ó, deixa eu pegar um exemplo aqui. Reginaldo, Oi. tem mais uma pergunta aqui. O pessoal está querendo saber em relação ao Kix. Nesse exemplo aqui, quando você está fazendo a compilação, o Kix, o DB2, eles estão todos ativos? Como que funciona esse cenário em relação a eles? Você comentou que tem que fazer o bind. O bind acontece tudo pelos scripts também? Isso, é isso mesmo. No caso aí, esse teste que eu estou fazendo aqui, usando o ZUnit, ele não está indo no Kix, ele está totalmente virtualizado. Ele faz esse teste em batch, né? Sem precisar de Kix. A mesma coisa para o DB2. Isso é parte do ZUnit. Mais para frente, quando eu for fazer o teste no Six, aí eu tenho que estar usando o Six, tem que estar rolando, tá? Mas por enquanto não. Agora, quem que faz o bind e tudo é o DBB. Aliás, eu esqueci de mostrar o bind. Deixa eu mostrar o bind. Tá claro isso? Tá sim. Então, enquanto a gente está executando os testes, a gente está utilizando o ZUnit para não precisar interferir no ambiente real, Kix, DB2. Exatamente. Isso aí, hoje, realmente é muito legal, porque o cara consegue fazer o teste sem precisar o ambiente do Six ativo. Aqui é o exemplo do bind, ó, o bind do DBB. Então, para quem conhece o DB2, está vendo que ele fez um bind aqui, ó, bind successful. E esse ZUnit, ele roda na sua máquina local, é isso? Não, desculpa, eu não lembro se você já tinha comentado. Não, ele roda no ZOS. Tá. Então a gente também está fazendo essa chamada, o plugin está conversando com o ZUnit no ZOS. Tá. Na verdade, o que ele fez, ele submeteu um job, não sei se dá para ver que started end, ó, esse último aqui. Isso aqui é um job batch e foi submetido pelo ZUnit. Então, ele fez a parte do test case, né? E fez também o tal do DBB coverage, que é isso que eu mostrei aqui, ó. Legal. Beleza.
o que é legal do coverage? Ele mostra, por exemplo, no test case número 1, eu cobri 41% do programa. No test case número 2, eu cobri 66%. Então, o que é legal? Que você fala, opa, esse test case não está bom, porque tem áreas que eu não estou cobrando. Então, se você vem aqui tem áreas que eu não estou cobrando, não, que eu não estou executando, né? Se eu venho aqui, ó, o que está em verde são áreas que eu executei, ó. Então, por exemplo, não testei essa possibilidade aqui, ó. Está tudo em vermelho aqui, ó. Não foi coberta, covered, tá vendo? E aqui, essa aqui foi, ó. Então, tem uma área aqui, por exemplo, que é uma área de checar return code, ó. Se der um return code diferente de, sei lá, ó, isso aqui não foi coberto. São partes que eu não cobri. Então, existe chance de eu botar isso em produção e dar uma bend, porque eu não testei isso em batch. Não testei no meu local. Tá claro? Legal. E tá sim. E como que é escrito esses testes? Esses testes você faz com o próprio ZUnit. E se vocês quiserem, eu posso fazer uma outra apresentação focando só nisso, porque isso já é um artigo, já é um assunto para quase uma hora para falar, entendeu? Poxa, legal. Acho que temos mais um tópico aí, então, para depois. Gostei. É por aqui que eu faço, ó. É por aqui que eu crio, tá? Mas é uma coisa que não daria tempo para mostrar como foi feito isso. Mas quem fez isso foi um cara que fez um dia na vida e deixou lá. Então, toda vez que ele modifica o programa, ele roda os test cases. Bom, aí eu quero saber se realmente funcionou. Pelo ZUnit, ele me disse que sim, né? Mas aí o cara quer saber, eu quero ver no SIX funcionando, né? Então, vamos lá. Eu vou no meu SIX e coloco lá a aplicação HCAZ. E a opção 3, opção 1, eu coloco a droga e não funcionou. Ó. Por quê? O append continua lá. Apesar do cara fazer o combine, link and bind, o append está lá ainda. Sabe por quê? Alguém pode dizer por aí? O que faltou? Faltou um negócio muito simples que em SIX todo mundo sabe o que tem que fazer. Toda vez que eu faço uma alteração no programa em SIX, eu tenho que fazer um negócio chamado new copy. Então, eu tenho que ir lá naquele programa que eu alterei e fazer o que ele chama de new copy. Isso pode ser feito pelo próprio SIX, usando comandos, ou pode fazer usando o plugin de SIX, que tem na ferramenta também, que é o SIX Explorer. Então, eu vou fazer esse new copy. E agora eu vou cruzar os meus dedos, porque se não funcionar agora eu vou ficar sem graça, que tem que funcionar. Deixa eu ver, HCAZ, opção 3, medication, paciente número 1, e a droga aqui, que eu vou colocar uma outra aqui. São Paulo, dou um enter e medication foi adicionado, tá? Tem que tomar muito cuidado que essas drogas são pesadas. Tô de sacanagem. Eu sou corintiano, por isso. Aí você vai lá no DB2, né? Aí você vai lá no DB2 e aqui tem, no próprio DB2, tem um plugin também chamado Data Studio. Todos esses plugins aí você baixa lá, muitos são free, a maioria vem com produto. E aqui tem a tabela Medication, né? Eu dou um browse lá, e se eu for no final, ó, você vai ver aqui a droga que eu acabei de adicionar. Então, funcionou. Mas, até agora, eu não usei nada de pipeline, né? Eu simplesmente usei ferramentas do desenvolvedor. Então, eu queria voltar aqui aos meus slides para ter certeza de que foi tudo entendido. O cara usou o SIX, usou o Fault Analyze, usou o Debugger, carregou do Git, fez o tal do uso do DBB, fez o uso do ZUnit, do Code Coverage, e testou e funcionou. Agora vem a parte que é a parte que é mais interessante aí, que eu acho, que é a parte do pipeline.
Então, o que eu fiz até agora? Eu peguei o programa que estava no Git, joguei para o meu laptop, usei o toolkit que está no ZOS e também o plugin que fica aqui para fazer o programa funcionar. Isso o que ele chama de personal, tá? É um teste pessoal. Agora eu venho e faço um commit. Quando eu faço um commit, ele vai lá para o repositório do Git. Então, como é que é feito o commit? Ele vai... então, vamos lá, vamos fazer o commit. Vou lá para o meu... Vou fechar aqui. Vou lá para a perspectiva do Git. E tem aqui o negócio que é Git Staging. Ó. Então, está aqui o programa que eu não fiz o commit ainda, né? Se eu dou um double click, inclusive você vê aqui, ó, a diferença do programa como estava lá no repositório, no GitHub, e aqui a alteração que eu fiz. Então, eu vou fazer um commit. Como fazer um commit? Esse aqui, ó. Eu ponho uma observação aqui, demo for Sampa. Vou pôr Sampa aí, mas eu sei que... E, sei lá, GG. E aí digo commit. Aí ele vai conversar com o meu GitHub e está aqui o commit. Na verdade, eu usei comandos de Git aqui. Inclusive, o que é legal, se você dá um double click aqui, ó, ele mostra as diferenças. Ó. Isso aqui é parte do Git. Se você for no GitHub, você vai ver isso aqui também. Inclusive, se eu for agora no meu GitHub, agora, nesse momento aqui, ó, em algum lugar eu tenho aqui uma... Vou dar um refresh aqui, vocês vão ver que, ó, que foi feito o commit do programa lá em cima, tá? 35 segundos atrás. Então, o programa está lá em cima agora. Então, vem a próxima etapa da demonstração aqui, que é a parte do Jenkins. Então, vamos lá. Essa parte aqui é a parte que eu acho muito legal. O que faz o Jenkins? O Jenkins é uma ferramenta que ela faz coisas que você quer que sejam feitas. No caso aí, seria um pipeline. Então, eu vou fazer uso do Jenkins, eu vou fazer uso do DBB. Por que eu usei DBB? Porque o Jenkins te permite chamar o DBB. E vou usar também, para deploy, vou usar o Urban Code Deploy. Então, o que é um pipeline de Jenkins? Esse aqui é um exemplo de um pipeline de Jenkins. O que você pode fazer no pipeline? Você faz um clone, você faz um DBB, você faz o unit test, passa para o SonarQube para ver se tem boa qualidade, faz o deploy, faz teste, blá, 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 blá. Você que define isso. Deu erro? Deu. Para. Então, esse é um exemplo de pipeline. No meu caso, o meu pipeline é vagabundo, só tem 3 stages. Primeiro stage, build. Segundo stage, Z-Unit. Quero testar se eu quebrei ou não. Terceiro stage, deploy. Então, eu vou adicionar o meu pipeline. Na verdade, o pipeline pode ser automaticamente acionado uma vez que o cara lá do Git aprovou o meu fix. O cara vem aqui, aprova, e isso pode automaticamente startar o meu pipeline. Então, eu vou agora usar o Jenkins. Para quem nunca viu a cara do Jenkins, essa é a cara do Jenkins. Na verdade, esse Jenkins está rodando no meu Linux. Eu tenho aqui o meu pipeline que eu estou usando aqui, que é esse aqui. Ele tem somente 3 stages e eu vou fazer um build aqui, build. Então, ele vai agora conversar com os agentes. O primeiro agente é o do mainframe. Se eu dou um... Abro aqui numa new tab, eu vejo o que está rolando aqui, ó. Vem aqui. Então, ele está falando com o meu mainframe, o Jenkins que está no Linux, está falando com o meu mainframe, está falando com o meu GitHub. Por que ele vai lá no GitHub? Para ver se tem alguma coisa que foi modificada, ó, está aqui. E aí vai começar a fazer as coisas funcionarem. Isso vai demorar uns 5 a 8 minutos.
Então, isso é uma hora boa para alguém perguntar, ou se quiser que eu mostre mais detalhes de como é que está por trás. Isso é bem legal, né? Porque é o que permite hoje as pessoas, as empresas, cada vez mais entregarem mais mudanças, features novas, com segurança, né? Porque você tem toda essa questão de código, de testes automatizados, então você sabe que você vai levar algo que não está quebrando nada que já funcionava, né? Exatamente. E também te permite fazer tudo sem você fazer nada manual, né? Isso, ganha muito tempo, muita agilidade. E então, automático. Se alguma coisa quebrar aqui, né, é o caso desse exemplo aqui, ó. Digamos que alguma coisa não deu certo aqui, por exemplo, o unit test, né? O teste unitário, o cara alterou o programa e falha, né? Ou algum outro teste aqui. Você para, você não vai para frente. Você pode checar a qualidade. Se o cara fez um code coverage de 60%, 70%, tudo bem. Se foi abaixo disso, para, não vai para frente. Então, esse pipeline que a gente chama, né? Isso só é possível a partir do momento que você consegue chamar coisas via APIs, né? Senão, como é que você vai do Jenkins chamar a APIs? Por isso que eu usei o tal do DBB. Uma outra possibilidade seria usar outra ferramenta que permite fazer APIs, né? Por exemplo, o Zoe também seria uma coisa que dá para fazer. No caso do DBB, ele é próprio para desenvolvimento, já é um framework de desenvolvimento, né? É legal que hoje a gente vê cada vez mais aplicações que estão sendo liberadas com esse uso, essa integração com o ZOS. Então, você comentou do Zoe, a gente tem também o Ansible. Então, tem bastante coisa cada vez mais ajudando a gente fazer essa integração, essa movimentação de um lado para outro dos ambientes. Exatamente. Essa tua observação é importante, porque você sai fora do ambiente de mainframe, você vai para outros. Então, o que está rolando aqui? Deixa eu explicar em detalhe. Olha. Vocês estão vendo em... Bom, o meu Git está aqui fora da minha máquina, está usando o web, né? O que eu tenho aqui em yellow, em amarelo, é meu Linux, que está rodando aqui se eu for aqui, ó, vamos ver, esse aqui é meu Linux. Está rodando aqui o Urban Code, o Jenkins, o DBB, Application Server. Então, deixa eu voltar para... Então, eu tenho aqui o Linux. Como é que começou? Começou pelo Jenkins. Então, o Jenkins falou com o que ele chama de slave, que está no ZOS, né? Porque as coisas minhas estão no ZOS, então tem que ter um slave. Então, o que ele faz? Ele fala assim, ó, vá lá no Git e vê se tem alguma alteração. Tem. Qual é a alteração? Esse meu programa, que eu acabei de jogar lá. Então, o que ele faz? Ele tira o programa do Git e joga para o ZOS. Só que no Git, ele está em UTF-8. No ZOS, está em EBCDIC. Então, eu preciso ter um client Git aqui, que é parte do pacote. Quando você põe o DBB, você recebe junto esse Rocket Git. Você pode fazer download também, se você quiser. Esse cara te permite transformar de UTF para EBCDIC. O que mais que ele faz? Ele fala, o que tem que alterar? Então, ele executa um Groove, que é parte do DBB, para saber quais programas precisam ser compilados. Digamos que eu alterei um copybook. Copybook envolve, às vezes, 10, 20, 30 programas. Então, ele vai lá no Toolkit, vai no meu DBB Application Server, que tem todos os relacionamentos dos programas, identifica aqui um programa, 10, 20 ou 30 programas precisam ser compilados. E aí sai compilando. É isso que está acontecendo aqui. O pessoal perguntou aqui no chat em relação à performance. A gente está usando o ZPDT aqui, né? O VDT. Como é que é a performance no seu ambiente de teste? Você sente muita diferença? No meu é o ruim, como vocês estão vendo aí, porque está tudo na minha máquina. Agora, se eu for usar o ZOS, isso aqui demora 10 segundos. Fazer coisas tipo scan, o build de um programa, no máximo 30 segundos. Uhum. É bem mais rápido. Depende dos Tudo ZOS. vai depender dos recursos, né? Tudo vai depender dos recursos disponíveis. Sim, mas tudo que é coisa que mexe... Porque aqui tudo é feito em Java, tá? Isso aqui tudo é Java. Todas as coisas aqui foram escritas em Java. O Java, no meu ZDT aqui, que é
que é o que você chamou de ZPDT, que é isso aqui, ele tem uma performance ruim, tá? Isso por natureza, tudo que é Java aqui é ruim. Enquanto que no próprio ZOS não, né? Eu só queria mostrar o que aconteceu aqui, ó. O que aconteceu? Aqui está o meu commit, ele foi lá em cima, descobriu que um programa tem que ser compilado, até que não foi tão ruim, ó, demorou 3 minutos aqui. Isso aqui no mainframe é 10, 15 segundos, 30 segundos. E ele descobriu que um programa precisa ser compilado, ele compilou o programa que ele compilou foi esse, que é o programa que eu alterei. E aí, o que ele fez? Aí, a parte do Urban Code. Então, deixa eu mostrar uns slides sobre o Urban Code. Por que eu estou usando o Urban Code? Porque ele te permite fazer coisas que eu teria que fazer manualmente. Então, quer ver? O que faz o Urban Code? Ó, a gente já entendeu que o Git está aqui, né? O tal do SM. O build foi feito pelo DBB aqui. Ó. O Urban Code é o seguinte, a saída do build, em vez de eu ir direto para o deploy, que seria o normal, eu jogo num repositório aqui dentro. Então, no caso, a saída do meu build, nesse caso, é um DBRM, que é uma coisa de DB2, e o load module. Então, esse DBRM e esse load module vai ficar aqui dentro. Aí, aqui dentro, eu digo para que ambiente que eu quero fazer o deploy. No caso, eu estou fazendo deploy somente para o mainframe. Mas digamos que essa aplicação ela tem componentes que são de mobile, né? Ou digamos que são componentes de cloud. Esse cara te permite fazer esse tipo de coisa aqui. Tá? Então, tem um valor de tal de business value aí muito grande. Então, deixa eu mostrar aqui a cara do Urban Code. Antes disso, deixa eu mostrar o que o Urban Code faz. No Urban Code você tem componentes. Um deles é mainframe, o outro pode ser distribuído. Então, ele diz como você quer fazer esse deploy, de que forma, como é que você vai fazer o bind, se você vai fazer new copy, blá, 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 e quais os ambientes. Ambiente de desenvolvimento, teste, produção, você pode ter diferentes, e ZOS tem aquele negócio de LPAR, né? E assim vai. Então, deixa eu mostrar um exemplo aqui, como é que está o meu Urban Code. Então, aqui meu Urban Code. Eu tenho aqui a aplicação que eu estou fazendo aqui, que é uma aplicação que tem componentes de web e componentes de mainframe. E aqui tem os meus ambientes, desenvolvimento, teste e produção. Então, quando eu fiz a geração do build, ele criou no meu componente de mainframe, que é esse cara aqui, ele criou o que a gente chama de versão, mas não versão de fonte, versão de executável. Isso aqui é o que ele criou, acabou de criar. Esse é o meu horário aqui. Então, vocês vão ver que ele criou, olha, um DBRM e criou um load module. Inclusive, tem as opções que foram feitas aqui. Então, esses são executáveis, seriam o que a gente chama de binaries, né? E agora, a partir daí, ele está fazendo o deploy para o ambiente que eu quero. O deploy pelo Urban Code, ele já vai fazer toda a interação que precisa com, por exemplo, tinha faltado aquele new copy. Então, já vai fazer todos os comandos e interações com o Kix também. Exatamente. Então, isso que eu vou mostrar aqui. Exatamente. A parte de... Não estou fazendo o new copy pelo DBB, poderia, mas ele faz porque, dependendo do ambiente que você faz, desenvolvimento, teste e produção, você precisa fazer um rebind. Isso é coisa de DB2, tá? Ele faz isso automático. Então, deixa eu mostrar aqui o que ele fez. Ele pegou, olha, isso aqui é um plugin. Aliás, eu usei um DBB Build para criar um package dentro do Urban Code, tá? Que vocês viram lá, e foi success. Ele criou. Depois, esqueci de mostrar o ZUnit aqui, né? Vamos ver o ZUnit aqui. Esse seria um outro estágio aqui, ó. O que ele fez aqui? Ele submeteu para a BET um JCL e falou, ó, passou. Os testes, só tenho 2, né? Na verdade, seria muito mais. Passou os testes. E aí vem o terceiro, que seria do Urban Code. Então, é um plugin do Urban Code que tem no Jenkins, né? O Jenkins tem plugins para Git, para Urban Code, para um monte de coisa. Usei o plugin Git aqui, Urban Code aqui. Então, você vai ver aqui, ó,
esse plugin de Urban Code, ele fala assim, olha, start Urban Code e fique esperando. Então, se eu for no meu Urban Code, eu pego aquela aplicação aqui, ó, e aqui tem o History. Vocês estão vendo aqui, ó, Running. Ele está fazendo um deploy para um ambiente de teste, que é um outro SIX. E aqui, isso é coisa de Urban Code. Não vou explicar os detalhes, porque é mais uma hora de blá blá. Só para vocês entenderem o que está acontecendo aqui. Ele pegou aquele binary, baixou, na verdade não fez baixou, mas fez um upload, está criando o binding, está criando o new package. Quando ele termina aqui, a coisa deve funcionar bonitinho. Outra coisa que o DBB te permite, se você for olhar aqui no... o que acontece é o seguinte, depois que eu faço o DBB Building, ele tem um application server e você tem acesso a esse application server através de um browser. Então, você cria, além dele ser um API, né, ele tem um framework, por isso que é um framework de desenvolvimento. Ele cria todos os builds lá dentro. Então, se eu for no meu DBB, no meu caso está no Linux, eu posso fazer um refresh aqui, ó. Esses são os build results que eu fiz. O que eu estou rolando é esse aqui, ó. Esse aqui é o que eu acabei de fazer. Então, se você clica aqui, você vai ver que ele tem um report aqui. Então, o que aconteceu? O que aconteceu foi o seguinte, eu fiz um build, o DBB fez um build, ele criou, novamente, ele criou lá o load module, aliás, o DBRM, né? Do bind e o load module. E aqui tem os detalhes de dependências e tudo isso você pode manter aqui. Por exemplo, tem um build que eu fiz aqui ontem, um build de tudo. Todos o meu... Ó, esse aqui é um build que tem um monte de load modules, tá vendo? Então, dentro do meu Urban Code, por exemplo, tem tudo isso aqui, né? Eu estou vendo aqui que a gente está trabalhando com alguns PDFs aí, né, Reginaldo? Tem uma pergunta aqui ele quer saber em relação ao Git. Que a gente tem todo o seu código, ele está no repositório no GitHub. A gente tem o Git fazendo essa comunicação, essa interface com a nossa LPAR. Esse Git, ele trabalha direto, o Git da Rocket, ele trabalha direto com os PDFs? Como é que funciona? Não, deixa eu mostrar a figurinha aqui. Porque eu sei que a gente tem um projeto, não a gente, eu quero dizer, a gente tem um projeto open source na comunidade, o Zig, ele faz meio que, ele traz alguns painéis para trabalhar com o Git. Eu acho que o pessoal está querendo saber se o Git em si ele já trabalha direto com PDF ou só do lado do MVS. Não, o Git não trabalha com PDS. Quem trabalha com PDS é o DBB. O Git nem sabe o que é um PDS. O Git ele guarda coisas lá dentro, tá? Se você quisesse guardar dentro dele o conteúdo de um PDS, você poderia eventualmente fazer via esse Rocket Git e jogar lá para cima, tá? Tá. Mas essa figurinha aqui, ele mostra como é que é a arquitetura, né? Esse Git é o GitHub, no meu caso. Por que eu tenho esse Rocket Git? Porque todo Git tem que ter um cliente. Se você trabalhar com Git, você sabe que você tem que ter um cliente e um servidor. No meu caso, o Git cliente do ZOS é o Rocket Git. Tá? Mas ele não pode ser um servidor, esse Rocket Git. Ele tem que ter um Git fora dele. Por enquanto, não tem um servidor dentro do ZOS, servidor de Git. Eu acho que isso é questão de tempo, tá? Mas, por enquanto, é assim que funciona. E por que o DBB Toolkit é importante? Porque ele faz esse meio de campo aqui, né? Usando os grooves que a gente viu lá. Bom, aí o cara fez o build, né? E foi tudo successful, né? Se eu quiser ver aqui os detalhes do build, ó. Isso aqui é minha tela do build. Por exemplo, eu quero saber o meu package, ó. Binding. O que eu fiz aqui? Na verdade, eu submeti um JCL,
que na verdade é um JCL que eu meti, e eu fiz um package de um plano diferente do plano que eu estava usando, porque eu tenho outro SIX aqui, meu plano agora é outro. E aí funcionou, senão ele teria dado, ficaria vermelho aqui, funcionou. E aqui foi um new copy que eu fiz, ó, e aquilo que você perguntou. Ele fez new copy somente de um, porque é só um programa que eu alterei. Se tivesse 10, 20, 30 programas, seriam 10, 20, 30 new copies. Então, a prova final, para ver se está funcionando agora, é entrar no meu SIX, que é o outro SIX que eu fiz o deploy, né? Que não é esse aqui. Esse SIX aqui, ó. Um SIX versão 5.4. Tenho que me autenticar. E aqui tem minha transação. Só que aqui ela é um SIX mais rápido, esse aqui, porque não tem debugger, não tem nada. E aqui coloca a droga, né? E a droga foi adicionada, tá bem? Então, está funcionando. Então, está funcionando não no ambiente de desenvolvimento, mas também no outro ambiente, que seria um ambiente de teste. Aí. Tem uma pergunta aqui. Assim, a gente está trabalhando com o Git e a gente tem vários repositórios diferentes. Tem alguma boa prática que o pessoal usa para garantir que o código que está no Git, na nossa LPAR de desenvolvimento, ela siga todo o processo até chegar à produção, para garantir são os mesmos módulos que estão no PDF, por exemplo? Em demo tudo é fácil, né? Exatamente. Não, isso daí tem que ser pensado. O que acontece é que nas ferramentas, eu usei aqui o GitHub, né? As ferramentas tipo GitHub, GitLab, Bitbucket, que são as mais comuns no mercado, né? Elas te oferecem algumas capacidades adicionais aí que eu não utilizei, né? Então, eu acho que tem que fazer... Você tem que ter certeza, por exemplo, que o teu load module, né? O teu módulo que você está alterando, corresponde ao fonte lá no Git, né? Isso que está mais... Isso, exatamente. Isso daí é uma pergunta que já me fizeram várias vezes, e eu não sou especialista de Git, não sei a melhor forma de fazer isso, mas pelo que me falaram, no caso do GitLab, tem como você fazer um tracking, tracing de todos os teus... do que está rolando lá, tá? De ligar isso, né? Legal. E por que é o Git, né? Porque esse cara te dá coisas que hoje é impossível fazer com SLM tradicional, né? Com SLM tradicional. Para fazer esse tipo de coisa que eu fiz aqui, é muito fácil de fazer com o Git, né? Fazer merges, coisas assim. Ele faz coisas que o tradicional aqui não te permite. Como a gente está no ambiente aqui de agile, né? De fazer coisas rápidas, você tem que ter um Git para poder te facilitar isso. Essa possibilidade de você fazer branches aqui, ó. Por exemplo, eu fiz o meu teste aqui, terminei, eu fiz um merge lá em cima, eu venho aqui, ó, e faço um delete desse cara aqui, ó, delete branch. Pronto. Quem trabalha com Git sabe como fazer isso rapidinho, tá? Isso. Eu dei uma olhada nesses SSLs tradicionais. No meu ponto, eu acho o Git muito mais fácil. E é uma coisa que é bacana, que o pessoal que trabalha com desenvolvimento em outras plataformas tem as mesmas ferramentas para trabalhar aqui também, né? Então a gente consegue reaproveitar toda essa força de trabalho também. Pessoal que é iniciante, é muito complicado começar a utilizar, fazer o trabalho desse code coverage que você mostrou pelo Urban Code? Não, isso daí é automático. O code coverage, a partir do momento que você pode fazer o debugger, você pode fazer o code coverage. É muito simples fazer o code coverage. No meu caso, quer ver? Deixa eu mostrar aqui um exemplo. Aqui eu tenho um JCL que eu executo. Acho que está aqui, ó. Deve ser esse aqui, ó. Imagino que seja. Se não for, a gente vai logo ver. O que é isso? É um JCL. JCL tradicional, tá? E, na verdade, aqui eu estou fazendo code coverage
Não sei se vai funcionar, mas você submete isso aqui para a BET, tá? E é isso que o DBB está fazendo, tá? Ele está fazendo metendo um job que está fazendo o code coverage, ó, tá vendo? Fiz em BET isso. Ele está fazendo o code coverage e está fazendo o teste unitário aqui, ó. Então, se você vai lá no job batch, para quem usa mainframe tradicional, quando submete um job, o job está lá no power, no kill do power. Ele vai lá no Jazz. Deixa eu dar um refresh aqui. Dar um refresh aqui. Esse aqui é o job que eu submeti, ó. Esse aqui, ó. Então, aqui tem a saída do meu code coverage, ó. Na verdade, essa aqui é a saída do test case, né? Tem a saída do test case, que foi ok, e a saída do code coverage, que você acabei de mostrar aqui, né? Na verdade, o ZUnit, como eu falei, seria uma discussão para outro dia. O ZUnit, quando você gera um ZUnit, ele gera um programa COBOL que faz o test case. É muito parecido com o JUnit do Java, né? Java Unit também é um programa Java que faz os test cases. Só que aqui é um programa COBOL e executa os test cases. Esse é o programa COBOL que ele gerou aqui, ó. Tem uma pergunta aqui. O debug e a parte de code coverage são capacidades nativas do IDZ ou podem ser compradas à parte, independente de outros componentes da demo aqui? A gente tem esses plugins separados para a instalação do IDZ ou ela faz parte de um pacote? Não, pode ser comprado separado. No caso, se o cara tem o IDZ, somente o IDZ, já vem o debugger, que inclui o code coverage, né? Quando eu falo debugger, o code coverage é... Legal. Mas pode ser comprado separado. Aliás, se quiser, eu posso mostrar novamente o debugger aqui. Eu acabei não mostrando por preocupação com o tempo, né? Deixa eu ver se eu consigo executar aqui para... Eu tenho aqui uma TCN, né? Agora o programa não tem mais bug, né? Já consertei o bug. Mas o cara dá um F5 aqui, ó, ativa o debug. E aí, vou lá naquele programa lá que eu quero fazer o debug e coloco aqui alguma coisa. E o debugger começa a funcionar, né? E o que o cara vê aqui é o programa sendo executado lá em cima, né? Ele tem, inclusive, uma parte visual aqui que é legal. Tem um breakpoint que eu fiz aqui, que é aquele breakpoint do Fault Analyzer. Então, digamos que eu vou até lá, ó. Ele foi até esse ponto que eu fiz o breakpoint. Ó. O breakpoint estava aqui. Aqui você vê o breakpoint. E aí você vê, põe o mouse, você vê quanto que tem dentro do campo, né? Aí se eu digo executar uma linha, e aqui bota aqui está o valor lá. Então eu vou até o lugar que estava quebrado lá, tá vendo? Agora não está mais quebrado, que eu coloquei aquela fake, né? Fake news, fake date, né? Ele moveu agora aqui, ó, uma data, ó. Então o que estava com branco lá não tem mais branco, né? E aí quando vai lá naquela compute, ó, já fez o compute, ó. Então funcionou. Então não tem mais bug. E aí vai até o final. A partir do momento que o cara pode fazer... Aliás, aqui tem um monte de coisa. Isso aqui é mais uma hora de blá blá, né? O debug é muito legal para o cara entender o processo, né? Como é que funciona as coisas aqui. Dá para fazer um monte de coisa, né? Dá para mudar o conteúdo da variável. Se você quer mudar, você vai lá, coloca aqui dentro o valor e você consegue mudar, né? Vai lá e muda o valor. Você pode mudar o fluxo, blá, blá, blá. Tem um monte de coisa. E a partir do momento que eu posso fazer o debug, eu posso fazer também o code coverage. Eu somente mudo os parâmetros aqui. Em vez de ser esse que eu mostrei, é um parâmetro diferente e sai o code coverage. Aí ele vai até o final, né? Se você quiser uma instância dessa para você,
existe um negócio dentro da IBM chamado Z-Trial. Isso, a gente até deixa separado aqui para comentar já. Tem um quer comentar trial você? específico sobre... Não, pode comentar. Enquanto você abre aí, a gente tem um trial específico para trabalhar com DBB, o Z-Open Editor, né? Foi lançado recentemente ainda. Sim. Exatamente, é isso que eu comentei. Aqui são os diversos Z-Trial. Na verdade, o Z-Trial te dá uma instância disso aqui remotamente, né? Então, cada um tem o seu próprio ZOS, e aqui tem vários trials que você pode brincar, né? A DDI, Z-Open, inclusive tem o Zoe aqui, né? Que você já deve ter falado. Isso. E o pessoal está perguntando também sobre badges relacionados a DBB. A gente tem 2 badges que são free, você pode se cadastrar, e eles são relacionados a DevOps, e um deles foca no DBB, o uso do IDZ. Essa tela que está aí na frente é um dos badges que o Will estava comentando agora. Tá? Então, para você, nessa página, na página do IBM Skills Gateway, você tem todas as informações dos badges, os que são os gratuitos, os que não são, e assim por diante. Esse aqui é um dos disponíveis hoje, falando de DBB. Os badges, eles são abertos para qualquer um, seja estudante ou não. Novamente, eu queria agradecer a oportunidade. É muito legal poder falar aqui na minha língua, é muito mais fácil, apesar de eu estar aqui há muito tempo. Espero que ninguém tenha problema com o meu sotaque. Então, obrigado por tudo, pela atenção. Tá? Gente, muito obrigada.